Encontraram, digam amém. João capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao 15. E eu vou fazer essa leitura e os amados observem nas suas Bíblias. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Senhor, nós te suplicamos a tua bênção, a tua graça sobre nós. Suplicamos o teu ensino e pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine a nossa mente e nos dê entendimento acerca da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Um comentarista bíblico chamado John Charles Riley, ou J.C. Riley, como nós conhecemos, diz que para a perturbação do coração, o remédio é a fé. Abre aspas. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo é o melhor bálsamo para o coração atribulado. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo é o melhor bálsamo para os corações atribulados. Fecha aspas. Naquele momento que Jesus falava aos corações dos discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, é porque de fato todos os discípulos, todos os que rodeavam Jesus naquele momento, os apóstolos, estavam de fato perturbados, estavam de fato atribulados, estavam preocupados, porque as coisas que aconteceram antes os conduziram para esse ponto de tribulação. Jesus relata aos seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 13, um pouquinho para trás, que no meio deles havia um traidor. Havia um dos apóstolos que o trairia naquele dia, naqueles dias, ou naquele mesmo dia. E Pedro, então, se coloca próximo a Jesus e diz: Senhor, para onde vais? Eu quero ir contigo. E Jesus diz: para onde eu vou, tu não podeis ir, Pedro. E ele diz: Senhor, eu dou a minha própria vida por ti. E Jesus diz: não, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ainda havia alguns problemas nos corações dos apóstolos. Eles ainda não eram aqueles apóstolos que nós vemos lá em Atos, quando Pedro prega um sermão poderoso no poder do Espírito Santo e 3.000 pessoas se convertem. Ainda haviam muitos problemas. Tomé, lá na frente, ele ainda vai ter problemas.
problemas com a fé, de incredulidade. Quando os apóstolos dizem a ele: nós vimos o mestre, ele ressuscitou, e Tomé disse: se eu não vi com meus próprios olhos e não tocar com as minhas mãos, eu não vou acreditar. E Jesus disse: Tomé, estende a tua mão, toca aqui no meu lado, como disse o presbítero, sente aqui, sou eu. Ele disse: Senhor. E Jesus diz: porque me viste e creste, Tomé. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Os apóstolos estavam atribulados, amados, e Jesus então traz um bálsamo para o coração dos apóstolos, que é a fé. Ele diz: não se perturbem, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas creiam também em mim. Não fiquem perturbados, nada foge ao meu controle, tudo está determinado. Jesus está cumprindo ali um plano que fora planejado, projetado, arquitetado na eternidade. Como disse o pastor André aqui, é antes do haja luz. Jesus tem tudo sob o seu controle. Ele está apenas executando um plano que fora planejado na eternidade. Plano maravilhoso de salvação. Ele olha para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele vai mais além. No versículo 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. No versículo 2, Jesus diz: na casa de meu pai existem muitas moradas. Há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, eu faria com que vocês soubessem disso. E eu vou preparar-vos lugar. Tem um autor bíblico que diz que essa frase de Jesus, eu vou preparar-vos lugar, se dá através da sua morte e da sua ressurreição. Não que Jesus esteja planejando um trabalho lá no céu, que ele vai e chega lá, vai contratar os carpinteiros celestiais e os pedreiros celestiais, e vamos fazer aqui casas para o meu povo que está lá na terra. Não é essa a intenção. Jesus prepara lugar para a sua igreja quando ele morre numa cruz e quando ele ressuscita ao terceiro dia. Concordei com essa afirmação dele, faz todo sentido. O Senhor Jesus conforta os seus discípulos e diz: vocês não vão ficar órfãos, não, vocês têm pai, e não basta, e não somente isso, mas vocês também têm casas. Meus amados, vocês sabiam, quero dar uma notícia triste e polêmica para vocês. Vocês sabiam que vocês não têm casas? Eu não tenho, de fato, moro de aluguel, né? Nós vamos mudar agora esses dias, pela misericórdia de Deus. Mas nós não temos casa, amados. A casa que você pensa que é sua, é do governo. Você precisa pagar imposto do seu terreno, um aluguel. Ela não é sua. Se você não pagar o IPTU, você não compra e você não vende. Você não tem casa aqui na terra, amados. Mas nós temos casa no céu, porque nós não somos cidadãos dessa terra. Nós estamos aqui por uma passagem, amados. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos forasteiros aqui, meus irmãos. Apesar de sermos brasileiros, de morarmos numa rua, de termos um número, aquilo não é nosso. Não coloque seu coração nessas coisas, isso não é seu. Me desculpe se eu te desapontei, mas a casa que tu mora não é tua, meu irmão. Mas Jesus está mostrando aqui que Ele é de fato um consolador eterno, que Ele se preocupa com a tua e com a minha vida, e que Ele tem lugar para você no céu, e que Ele não vai te colocar num quartinho, num puxadinho, longe dEle não. Ele diz: eu quero levar vocês para mim. É para que onde eu estou, estejais vós também. Vocês são meus, eu quero vocês perto de mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito.
pois eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar casas para vocês. E ele o faz na sua morte, na sua ressurreição. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha a promessa do Senhor. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar. Fiquem tranquilos. Não se turbe o vosso coração, não se desesperem. Eu voltarei. Meus amados, não tem consolo maior do que esse. Não tem certeza maior do que essa. Não tem alegria, esse é o bálsamo que vai tirar toda a preocupação da nossa cabeça, toda a inquietação. Por isso nós precisamos acreditar com todas as nossas forças no nosso Jesus, no nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, e além disso Ele é o nosso dono. E sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso dono, Ele se preocupa conosco. Todos aqui que são pais se preocupam com seus filhos. Muitos pais compram casa e dizem: não venderei, essa casa servirá de herança para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. É a preocupação do pai, ele está preocupado em suster o seu filho, a sua geração, em prover para que ninguém fique ao relento. O nosso Deus muito mais, Ele tem lugares celestiais. Não fique pensando naquela alegoria que alguém fala das mansões e etc. Quem vai ter a casa mais bonita, nada disso. Jesus disse que Ele tem lugar para nós. E isso nos basta. O que nos basta é ficar perto do nosso Salvador. É morar no lugar que Ele mora. É estar perto dEle. É vê-lo face a face. É ser abençoado com Ele. É receber da sua seiva maravilhosa, como diz no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos. E todo ramo que está em mim vai dar bom fruto, porque recebeu de mim. Porque eu os alimentei. E se eu for, e quando eu for, ele não diz se, ele diz e quando, é uma questão de tempo. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vocês vão para o mesmo lugar que eu vou. Isso é conforto, isso é consolo para a igreja de Deus, isso é consolo para os apóstolos, para os discípulos, isso é consolo para nós nos dias de hoje. O nosso Deus cuida de nós, o nosso Deus provê todas as coisas para nós, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho. Disse-lhe então Tomé, como eu disse para os amados, os apóstolos ainda não estavam totalmente preparados, Jesus ainda estava treinando. E mesmo depois da sua morte, ele continua treinando. Ele derrama o seu consolador, o seu espírito. Como nós falamos aqui quinta-feira, né? O seu paráclito, o mesmo dele, a mesma unção, a mesma substância, o mesmo poder. E Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. E é sobre isso, meus irmãos, que nós queremos trazer o nosso tema dessa manhã. Aí os irmãos dizem: então o pastor vai pregar 2 horas, né? Porque já foi 15 minutos só de introdução. Não, amados. É sobre isso que nós queremos trazer um pequeno enfoque nesse tema, que eu acho muito importante. Quem é Jesus? Esse é o nosso tema dessa manhã. Quem é Jesus? Jesus diz no versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Tomé ainda não sabia direito quem era Jesus. Quem é Jesus? Para falar desse tema, quem é Jesus, nós precisamos, meus amados, voltar um pouquinho no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1. João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo. O verbo é a palavra. A palavra, ela sai da boca de Deus. Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o verbo de Deus. É o logos de Deus. Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. Esse João aqui é João Batista. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o precursor de Jesus, que veio preparar o caminho do Senhor, viu ele passando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse de quem eu falei para vocês. É esse o Messias que eu tenho vos pregado. É esse que vocês devem seguir. Agora os meus discípulos o seguirão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 4, versículo 25 e 26, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Esse é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Ela diz: Senhor, eu sei dessa profecia. Eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou esse Messias esperado. Esse que vos fala é aquele do qual fala a profecia que tu conheces. Eu o sou, eu que falo contigo. No capítulo 6, no versículo 35 de João, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Alguém falou para ele a respeito de Moisés e do maná. Jesus disse assim: não foi Moisés que derramou o pão do céu, não. Foi o meu Pai, e o pão sou eu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná, o pão físico, você come hoje e amanhã você terá fome. Mas quem comer da minha carne jamais terá fome. Esse foi o sermão que foi a causa da grande deserção dos discípulos de Jesus. Ele disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte no meu reino. Ele perdeu a igreja dele todinha naquele dia. Ficou só 12. Ele olhou para os 12 e disse: vocês querem ir também? A porta está aberta, fiquem à vontade. E eles disseram: para que iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus é o verdadeiro pão. É o pão espiritual, é o pão sagrado, é o pão do céu, é o pão que alimenta para a eternidade. Você comendo esse pão não morrerá eternamente, mas viverá para a eternidade com o Senhor Jesus. No capítulo 7, no versículo 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não somente é a água viva, mas Ele é a fonte de onde jorra a água viva para toda a eternidade. Ele disse para a mulher que eu tenho uma água, que se você beber, você não terá sede eternamente. Ela disse: eu quero, Senhor, dessa água. Ele não apenas é água. Ele disse: eu também sou a fonte. Quem beber dessa água, dele fluirão rios para a eternidade. Capítulo 8, versículo 2, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Jesus é a luz que, vou falar num bom português, da roça, Ele é a luz que alumia todos os caminhos. Onde a luz chega, a treva se dissipa. Acaba trevas. Para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa.
Não há trevas para o Senhor. Jesus é a luz do mundo, é aquele que traz luz para o nosso entendimento, é aquele que traz luz para a nossa alma, é aquele que enche a nossa alma do seu conhecimento, é aquele que transforma o nosso coração, Ele é aquele que nos ajuda a enxergar a salvação. Muitos viram a salvação nos dias de Jesus pertinho dele, conversaram com ele, mas não entenderam a salvação, ainda não tinham essa luz. O jovem rico, os 9 leprosos e muitos outros estiveram perto da luz, experimentaram das bênçãos da luz, mas não compreenderam a luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 11, versículo 25 de João, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus então chega em Betânia, Lázaro estava morto, já há 4 dias, sua irmã diz: Senhor, já cheira mal. Ele diz que Lázaro vai ressuscitar, ele diz: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Ele pergunta para a mulher. Capítulo 15, adiante um pouco: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Esse aqui é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é esse Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. O mesmo Jesus que falou aos apóstolos aqui nesse texto, fala a nós hoje, ao nosso coração, comunicando quem Ele é. Eu sei que aqui eu não falei nem um quarto, que quarto? Eu não falei nem um décimo de quem é Jesus. Tentamos trazer o mais breve possível, o mais sucinto possível, para que fique alguma coisa gravada na nossa mente. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o leão de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Ele é tudo. Eu sou o caminho, o único caminho que leva a Deus, o único caminho que leva a Ele mesmo. Ele disse: se vocês não trilharem por mim, vocês não entrarão no céu, vocês não alcançarão as moradas celestiais. Eu sou o caminho. Olhem para mim como o caminho. Ele disse para Tomé: eu sou o caminho, Tomé. Tomé diz: nós não sabemos para onde vai, Senhor. Como saber o caminho? Ele disse: eu sou esse caminho. É a fé no nosso Senhor Jesus que vai nos colocar nesse caminho. Porque todo aquele que for a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora, meus amados. Jesus é verdadeiro caminho para a salvação. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem moradas celestiais. Sem Jesus não tem perdão de pecados. Sem Jesus nós estamos perdidos da escuridão, em algum ponto da vastidão. Chegamos, passamos uns dias aqui, morremos, e depois ninguém se lembrará de nós e acabou-se tudo. Com Jesus nós temos certezas, nós temos promessas, nós sabemos para onde nós vamos, e o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho que eu fiz um esboço muito grande, mas eu não estou olhando para esse esboço, não. É só para me dirigir a alguma coisa. No capítulo 3, no versículo 36, abre a sua Bíblia em João,
3:36. Oh, não é isso não. Eu me enganei aqui. Acho que eu botei um outro número aqui. Mas esqueçam isso. Eu queria dizer outra coisa aos amados, que o escritor que eu mencionei no começo, John Charles Riley, ou Riley, ele diz que Jesus é o caminho que leva à árvore da vida. Esse caminho ele foi prejudicado, ele foi interditado pelo pecado de Adão. Depois que Adão peca, Deus o expulsa do jardim e coloca um anjo na entrada do jardim com uma espada flamejante para que ele não volte e coma da árvore da vida e fique morto eternamente. Jesus é esse caminho que leva para essa vida nova, para essa vida eterna. No capítulo 14, no versículo 6, agora lendo o versículo certo, eu acho que eu não sei porque que eu botei aquele ponto aqui. É a segunda verdade, meus amados. Jesus Cristo é a verdade. Segundo ponto nosso, primeira verdade é que Jesus é o caminho que leva a Deus, que leva a Ele mesmo, porque Ele é o próprio Deus. Em segundo lugar, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade absoluta que todos devem crer. Jesus é a verdade infalível. Ele é a verdade que liberta o homem do seu pecado e da morte. Sem a verdade de Cristo, não há como conhecê-lo. No capítulo 8, no versículo 32, agora, lendo o capítulo certo, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, é como se ele dissesse: me conheçam a mim, e eu vos libertarei. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o verdadeiro Deus eterno. Mais uma vez a pergunta: quem é Jesus? Ele disse que Ele é o caminho, Ele disse que Ele é a verdade. E a terceira verdade, nosso terceiro ponto, Ele é a vida. Jesus é a vida. Não há nem pode haver vida fora de Jesus. João capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Sem Cristo não há vida eterna, só há morte eterna. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Jesus Cristo é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O Deus eterno é a própria vida. No versículo 7, no capítulo 7, capítulo 14, versículo 7 a 12, eu queria também que os irmãos olhassem para a sua Bíblia, no capítulo 14 de João, e nós vamos ler o versículo 7 ao versículo 12. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe. Mais uma pergunta. Desta feita, Felipe: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim? Crê ao menos por causa das mesmas obras.
Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mais uma pergunta que merece uma resposta, e Jesus dá uma resposta mais alta do que os apóstolos poderão entender. E talvez mais alta do que muitos de nós podem entender. Ele diz para Filipe: eu sou Deus. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus eterno. Ele tem um plano. E ele veio executar esse plano na terra. E isso não o diminui. Ele deixou o seu alto e sublime trono de glória. E se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele se encarnou. Isto quer dizer que ele se humilhou. Para nos comprar, ele se humilhou. Para nos comprar, ele derramou o seu sangue, ou seja, ele pagou a nossa vida a preço de sangue. Sangue do Deus eterno, ele é o próprio Deus. Porque ele se esvaziou de si mesmo, isso não o diminui. Ele continua sendo o Deus glorioso que sempre foi. E ele vai dizer essas palavras, que ele é glorificado assim como o Pai é glorificado também. O Pai é glorificado nele e ele é glorificado no Pai. Nós não podemos fazer essa separação, que Deus é um Deus de maior grandeza e Jesus é um Deus de menor grandeza. Não. Jesus é o próprio Deus. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há caminho. Sem Jesus não há verdade. E ele usa muitas vezes essa frase: em verdade e em verdade te digo. Todas as palavras que saem da boca do Senhor são verdades. Esses versos de 7 a 12, eles vêm fechar, né, a nossa convicção e o nosso entendimento de que ele é o próprio Deus. Eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido. As palavras que eu digo, eu não as inventei. Eu não as digo de mim mesmo. Elas vêm direto do Pai. As obras que eu não faço por mim mesmo. Nós fazemos as mesmas obras. Eu estou realizando as obras do Pai. Jesus é o próprio Deus. Se alguém te perguntar quem é Jesus, responda: Jesus é Deus, é o meu Deus, é o meu Senhor, aquele digno de louvor, digno de toda adoração. O nome que está acima, todo mundo sabe essa, né? O nome que está acima, glória a Deus. O nome que está acima de todo nome é o nosso Rei Jesus. A Ele toda glória, todo o poder, toda adoração, todo o domínio, porque Ele é o Santo de Israel, Ele é o nosso Deus eterno, que veio para nos salvar, nos comprar a peso do seu próprio sangue. Não é a preço de ouro, a preço de sangue, com o seu próprio sangue. Esse é o nosso Senhor. Nós finalizamos, meus amados, essa pregação dizendo o seguinte: que nós ponhamos a nossa fé totalmente em Cristo Jesus. Só Ele te dá vida eterna. Só Ele tem lugar no céu para você. Só Ele tem consolo para o seu coração. Só Ele é o bálsamo que coloca fé, que cura as nossas feridas e coloca fé em nosso coração. É o bálsamo que cura toda perturbação. Se você se achar algum dia perturbado, desanimado, desesperado, busque a Jesus. Só Ele tem as palavras
de vida eterna. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Nós vamos curvar nossa cabeça nesse momento. Vamos orar a Deus.